Irmãozinhos, era pra ter saído o vídeo hoje durante a tarde, mas foram 10 dias de viagem para Guarulhos, 10 dias em Guarulhos, São Paulo, nossa terra natal, e chega aqui a mudança o dia inteiro e peço perdão aí, só consegui parar agora tudo que a gente tá fazendo, mas e aí, tudo bem com você? Graças a Deus, que bom, glória a Deus. Cara, eu tenho muita coisa pra falar, muita coisa, porque em Guarulhos nós passamos 10 dias em uma... Cara, foram 10 dias de pregação constante do Evangelho, cara, foram 10 dias vivenciando o Evangelho nas ruas, foram tantas experiências malucas, foram tantas coisas loucas e... Se vocês quiserem, eu faço até alguns vídeos contando algumas dessas experiências, deixa nos comentários se vocês quiserem, mas cara, foram experiências sensacionais. E assim, enquanto eu tava lá, uma amiga minha veio falar comigo e outras pessoas já falaram sobre essa experiência de você orar por enfermos e eles serem curados, sabe? Nós oramos por um cara que tinha um pé cheio de cirurgia e o pé não funcionava. Cara, um pé que nem cirurgia funcionou e depois de simples oração o pé começa a mexer, sabe? O pé, simplesmente a dor vai embora, sabe? Foram coisas sensacionais que nós vivemos E uma coisa que eu aprendi com Jesus, uma coisa que eu queria passar pra vocês, e uma coisa que eu queria que você entendesse, é que a igreja, a sociedade não tá esperando mais crentes que vão pra igreja. A sociedade tá esperando cristãos que trazem a igreja e levem pra rua. Sabe, nós precisamos entender que nós necessitamos ter um caráter evangelístico 24 horas por dia. E quando a gente lê a carta de 2 Timóteo, no capítulo 4, lá no verso 2, 3, 4, Paulo vira para Timóteo e fala: Timóteo, esteja preparado para pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Esteja preparado para pregar o evangelho durante a tarde, durante a madrugada. Esteja preparado para pregar o evangelho na sua casa, na rua, na sua escola, no Uber, no mercado, no shopping, no restaurante, onde você estiver. Esteja preparado para pregar o evangelho. Mas sabe, a pregação do evangelho vai muito além do que você chegar pra alguém e simplesmente falar: ô mano, tudo bem? Jesus ama você? Tudo bem? Jesus tá vivo? Vai muito além do que você falar de Jesus. A pregação verdadeira do evangelho, o evangelismo verdadeiro, o evangelismo real, é aquele evangelismo que não é vazio, mas ele é acompanhado da manifestação da glória de Deus. O evangelismo real é aquele que é recheado de frutos, aquele que é recheado e acompanhado de fé pelos ouvintes. E esse evangelismo, cara, é a vontade de Deus. E aí, no que eu queria entrar, em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, existem várias interpretações para esse texto, mas eu queria passar essa, eu queria que você agarrasse isso, que você procurasse viver isso, você que tem esse fogo ardente de pegar o evangelho, de viver o evangelho verdadeiro, você que leu, entendeu e quer passar para as pessoas, você precisa entender isso. Lá em Romanos 12, no verso 2 diz assim: não se amoldem ao padrão de vida deste mundo, mas pela renovação da sua mente, passem a provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse evangelismo recheado da manifestação da glória de Deus, esse evangelismo recheado da testificação de Deus com milagres, maravilhas, curas, sinais, esse evangelismo acompanhado de fé pelos ouvintes, é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E essa vontade só acontece quando a sua mente é renovada. E essa minha amiga veio falar comigo, falando: pô, cara, que legal, né? Você tem tido experiências muito loucas, muito malucas. Mas durante 2 anos da minha vida, nós oramos por enfermos e nada aconteceu. Durante 2 anos da minha vida, nós pregamos o evangelho na rua, pregamos o evangelho pro Uber, pregamos o evangelho na escola e nada acontecia. Durante 2 anos da minha vida, nós nos entregamos completamente à pregação do evangelho e ao evangelismo e nada aconteceu. Mas depois que a minha amiga veio e deu esse: nossa, que legal, né? Você tá tendo experiência muito louca, acho que eu queria ter uma experiência assim. E aí Jesus veio e quebrou meu coração. Porque essas experiências, eu só comecei a provar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu só comecei a provar dos frutos sendo gerados, da manifestação dele acontecendo, dos milagres, das maravilhas, mas acima de tudo, dos cativos sendo libertos, das vidas entregando suas vidas aos pés de Jesus. Eu só comecei a provar isso quando a minha mente foi transformada. Quando eu comecei a entender
que fé não é simples, não é um sentimento, mas fé é uma ação, é uma obediência, é uma obra. Quando eu comecei a entender que o mais importante não é o enfermo ser curado, mas é o enfermo entregar a vida dele para Jesus. Que o mais importante não é o cego voltar a enxergar, mas são as pessoas enxergarem a presença de Jesus e a manifestação dele. O mais importante não é o surdo voltar a ouvir, mas são as pessoas ouvirem a voz de Deus. O mais importante não é o mudo começar a falar, mas é aquele que se calava começar a abrir a boca para falar do nome de Jesus. Quando a minha mente começou a ser renovada, quando a minha mente começou a ser transformada, e eu parei de idolatrar os milagres e maravilhas, e eu comecei a entender que o mais importante são as vidas se quebrantarem, aí sim eu comecei a provar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não falo por mim, mas de todos os meus amigos que estão comigo. Quando nós começamos a entender que o mais importante não são os milagres, não são as maravilhas, mas são as vidas se entregarem a Jesus, essas coisas começaram a acontecer. E sabe, eu vejo muitas pessoas orando por enfermos, eu vejo muitas pessoas procurando esse evangelismo constante, mas a pergunta que eu te faço é: o que tem movido o seu coração para pregar o evangelho aos cativos? O que tem movido o seu coração? Qual tem sido o incentivo do seu coração? É simplesmente ver o enfermo sendo curado? É simplesmente ver um milagre e maravilha? É simplesmente isso? Cara, você precisa amar as pessoas, para que o que te conduza a pregar o evangelho seja o amor àquela vida. Para que você não esteja buscando um sim, mas para que você esteja buscando uma vida quebrantada aos pés de Jesus. Para que você não esteja buscando um joelho curado, mas para que você esteja buscando alguém que se dobrou e disse: Senhor, o meu joelho não foi curado, mas eu estou aqui te adorando porque eu quero mais da tua presença. Eu senti o teu toque e eu quero mais de ti. Então a pergunta que eu te faço é: a sua mente já foi renovada? O que tem te levado a pregar o evangelho? Se é que você tem começado a pregar o evangelho. Então, cara, deixa Jesus renovar a sua mente. Deixa Jesus mudar a sua cabeça. Pare de idolatrar milagres, pare de idolatrar maravilhas. Mas entenda que o mais importante não é os milagres e os sinais. O mais importante é o reino dos céus adentrar no coração da pessoa e a pessoa agora fazer parte do reino dos céus. Milagres e maravilhas são sinais que apontam para um lugar, apontam para o reino dos céus. Eles simplesmente apontam para aquilo que Jesus pode fazer na vida da pessoa. Ele pode fazer muito mais do que uma cura, muito mais do que expulsar um demônio, muito mais do que ressuscitar um morto. Ele pode gerar vida, gerar transformação, pode levar esperança para aquela pessoa. Então, cara, se examina aí, velho. O que tem te levado a pregar o evangelho? O que tem te levado a orar por enfermos? O que tem te levado a procurar ver o evangelho vivo nas ruas? O que tem te levado, mano? Reflete aí, cara. E é isso, mano. Guarda a palavra no coração. E tamo junto, cara. Compartilha e... inclusive, a gente tem postado bastante coisa no Instagram do canal. E eu nunca falei, mas o Instagram tá aparecendo aqui agora. Segue a gente lá. E tamo junto. Ficar com Deus e falou!